Chegamos então ao 34º encontro e João continua nos relatando o diálogo que ele presenciou entre Jesus e os seus opositores. Nós estamos no capítulo 8º do Evangelho de João. E quanto mais Jesus se revela a eles, maior é o ódio deles por Jesus. É um contrassenso, mas é verdade. Quanto mais Jesus se apresentava, mais odiado ele era. No encontro anterior, nós vimos Jesus declarando assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, Jesus está falando em termos espirituais, mas eles vão responder para Jesus: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos. Como diz, tu sereis escravos. Em outras palavras, os hebreus, os judeus, eles jamais se sentiram escravos espiritualmente, jamais se sentiram escravos espiritualmente. Escravos fisicamente sim, mas espiritualmente não. Jamais se julgaram cativos em seu interior, porque eles eram da descendência de Abraão. Eles tinham essa certeza, a certeza nunca foi removida deles. Eles sabiam de onde eles vinham e tinham fé nisso aqui. Mas Jesus está se referindo a um outro tipo de escravidão, está se referindo à escravidão do pecado. Jesus não estava se referindo a uma escravidão política, econômica, mas estava sim se referindo a uma escravidão espiritual, que faz com que todo homem se rebele contra Deus. É verdade, é isso que ele está falando aqui. Essa desobediência gera o pecado. O pecado é desobediência. Então todos nós, todos somos desobedientes. É verdade, porque nós estamos ainda na carne e nós estamos ainda sujeitos a isso. Logo seremos glorificados. E quando nós formos glorificados, nossa perfeição será plena para que possamos ver a Deus como Ele é e a ver Jesus como Ele é. Mas o diálogo aqui continua. O diálogo vai continuar. E nós vamos ver João escrevendo esse diálogo para a gente. Então vamos até o versículo 37, onde vamos começar a leitura de hoje. 37, Jesus fala assim: bem sei que sois descendência de Abraão. Não estou falando nada do contrário, eu sei que vocês são descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me? Por que vocês querem me matar? Aí Jesus responde: porque a minha palavra não está em vós. Vocês não estão aceitando a minha palavra e querem me matar. 38. Jesus falando, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste da parte do vosso Pai. Então, está uma distinção aqui. Jesus é filho de Deus. E os judeus estão se dizendo filhos de Abraão. Há uma distinção aqui. Ao 39. Então responderam os judeus: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me? A mim que vos tenho falado a verdade que eu ouvi de Deus? Assim não procedeu Abraão. Aí Jesus está falando: poxa, eu estou falando que eu ouvi de Deus, eu estou falando a verdade. E vocês querem me matar? Abraão não fez isso quando ouviu de Deus. Vocês estão fazendo isso, estão querendo me matar. Mas por que tanto ódio? Por que tanto ódio da parte deles contra Jesus? Por que esse ódio chegou ao ponto de eles pensar em matá-lo, desejar matá-lo? Por que tamanho ódio? Eles eram profundos conhecedores da lei, das leis e dos profetas. Eles conheciam muito bem as leis e os profetas. Se eles tivessem atentado ao que Miqueias, o profeta Miqueias falou, e está escrito no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, talvez essa dúvida seria sanada. Porque Miqueias falou o seguinte: e tu, Belém Efrata, Belém, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então a informação de Miqueias é dupla: é que vai nascer em Belém, e esse que vai nascer em Belém, que vai reinar em Israel, as origens dele são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém. Mas será que eles sabiam que Jesus nasceu em Belém? Nós temos plena certeza que nasceu em Belém pelos evangelhos, mas naquele tempo eles talvez não tivessem essa informação. Eles entenderam que Jesus é o Nazareno, veio lá da Galileia. Entender a comparação entre Nazareno e Galileu, você pensar que eu sou fluminense, mas eu nasci em Valença, estado do Rio. Meus irmãos da Igreja Batista de Rio das Flores, a maioria nasceu em Rio das Flores. Eles são fluminenses, mas são de Rio das Flores.
Jesus, na cabeça deles, era Galileu, que nasceu em Nazaré. Então eles não entendiam que Jesus veio de Belém. E tudo que eles queriam, os olhos dele estavam voltados para Belém, porque as Escrituras diziam que é de Belém que viria o Messias, não da Galileia, não de Nazaré, de Belém. Então os olhos dele estavam voltados para Belém. Logo, é impossível para eles, naquele momento, acreditar que o Nazareno era o Messias. Eles não queriam saber de um Nazareno, queriam saber de um belenense. Mas vem um Nazareno se dizendo filho de Deus. Aí, por causa disso, eles odiaram tanto Jesus. As Escrituras, esse é um dos motivos, né? As Escrituras falavam que o Messias vem de Belém. O Messias vem de Belém. E tem mais, da raiz de Davi. Muito bem. Então, eles não entendiam que Jesus veio de Belém e também não entendiam que Jesus veio da raiz de Davi. Então, na cabeça deles, o que acontecia? Temos que eliminar esse impostor. Apesar de entender que ele fala coisas bonitas, que ele faz sinais e prodígios, mas ele não pode se dizer o Filho de Deus. Então nós temos que eliminar esse impostor. Eles não sabiam que Jesus tinha nascido em Belém, e que, do jeito que os profetas falaram, e que ele também era da descendência de Davi. Porque se a informação tivesse presente para eles ali, talvez eles parassem um pouco mais para refletir nas acusações que estavam fazendo. Versículo 41, está escrito assim, Jesus falando, vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar. Amar? Uau, estou querendo matar Jesus, estou pensando em matá-lo. Por que Jesus está falando que deveríamos amá-lo? Eles falam assim, agora ele foi longe demais. Como é que pode ele se diz filho de Deus e ainda quer que nós o amemos? Um nó formando na cabeça deles. Aí continua Jesus falando, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me revelou. Aí Jesus se abre, eu vim de Deus. Eu estou aqui porque Deus me mandou. Estou aqui para revelar o Senhor a vocês. Aí, continua assim no 43. Qual a razão por que não me compreendeis a minha linguagem? Jesus faz a pergunta. Por que razão vocês não compreendem a minha linguagem? Não aceitam o que eu estou falando? Essa é a pergunta que Jesus fez. E Jesus mesmo dá a resposta. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E Jesus mesmo dá a resposta. Vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês estão tão arraigados ao que os seus olhos veem, aquilo que lhes foi ensinado, que vocês não conseguem ouvir a minha palavra. Vocês não param para me dar ouvidos. Vocês não querem ouvir a minha pregação por completo. Me deixa explicar para vocês que eu sou filho de Deus, que a minha missão é essa, que eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Escutem atentamente o que eu tenho para dizer, que eu tenho a vida eterna para dar a vocês. Vamos parar um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho nos nossos dias. Hoje, nos dias de hoje. Quantos realmente querem ouvir a palavra de Deus? Quantos realmente estão dispostos a ouvir o que Deus tem para falar? O que Jesus tem para falar? Quantos simplesmente querem que Jesus os escute? Quer que Jesus escute as suas palavras, mas não quer ouvir a palavra de Jesus? Quantos vão até Jesus para dizer o que querem, mas não vão até Jesus para ouvir o que Ele tem para dizer? Quantos nos nossos dias não agem da mesma forma? Bom, vamos voltar para o texto. Versículo 44. Vós sois do diabo. Jesus acusou agora diretamente. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis fazer-lhes os desejos. Então Jesus já faz a acusação para eles. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Vocês estão falando que é Abraão, eu estou falando que é o diabo. E vocês estão querendo fazer a vontade do diabo, querer satisfazer os desejos do diabo. Porque o desejo do diabo sempre foi matar Jesus. O diabo já havia tentado matar Jesus através de Herodes, quando este mandou matar todos os meninos menores de 2 anos que nasceram em Belém e suas vizinhanças. O diabo já queria matar Jesus no nascimento. Agora o diabo está tentando matar Jesus pela incredulidade dos judeus.
Jesus está acusando. E Jesus continua a acusação. Ele que é o diabo, foi homicida desde o princípio. Quem pensa em matar é do diabo. Jesus está falando, vocês estão querendo me matar. E quem pensa em matar é do diabo, porque o diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Ele não quer saber da verdade, porque nele não há verdade. Quando ele, o diabo, profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí Jesus fala, 45, mas porque eu digo a verdade, não me credes? 46, quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não credes? Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é de Deus? A palavra é assim, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Um alerta. Só não dá ouvido para a palavra de Deus aquele que não é de Deus. 48. Responderam depois os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tem demônios? Aí já estão perdendo a paciência. A afronta do pecado, quando Jesus afrontou a eles, ele já falou que Jesus é samaritano, uma pessoa odiada e que tem demônios, que está falando pelo poder do demônio. Replicou-lhe Jesus no versículo 49, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Vocês me desonram, me acusando de samaritano, uma pessoa odiada por vocês, e de ter demônio. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. 50. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Na verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar as minhas palavras, não verá a morte eternamente. Disseram os judeus. Agora não, agora estamos certos que tens demônio. Agora estamos certos. Por quê? Porque Abraão morreu. Está aí no texto, no versículo 62. Abraão morreu. E também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? 53. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas que morreram? Quem, pois, te fazes ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Vocês não conheceram Deus. Ele continua, eu, porém, o conheço. E se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Jesus está se abrindo, está se revelando para eles. Eu conheço Deus. O Deus que vocês não conhecem, que vocês nunca viram, eu conheço. Ele está se abrindo, está se revelando. 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Então, ele está falando que Abraão chegou a ver esse dia e se regozijou. Perguntaram depois os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso deve ter dado uma dor de cabeça neles quando Jesus afirma, eu estou afirmando, antes que Abraão existisse, eu sou. Lembra do texto de Miqueias 5:2 que nós lemos anteriormente? Quando o profeta Miqueias fala assim, tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reina em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Lembra dessa informação? Se eles tivessem guardado essa informação, eles entenderiam muito bem com quem eles estavam falando. Quando Jesus afirmou que antes de Abraão existisse, eu sou, os judeus não aguentaram mais ouvir. Aí eles não aguentaram mais. Olha só o que eles fizeram, versículo 59. Então pegaram em pedras para tirarem dele. Então eu não aguento mais ouvir ele. Foram pegar pedras para atirar em Jesus. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eles foram pegar em pedra para tirar o Senhor Jesus do templo como quem expulsa um cachorro. Como se estivesse expulsando um cachorro. Vão pegar pedras para expulsar Jesus, para apedrejar Jesus. Muitos, mas muitos, em nossos dias, estão expulsando Jesus de suas vidas.
Muitos estão trocando a palavra de Jesus por ensinos humanos. Estão dando ouvido mais a homens do que a Cristo. Muitos desses homens ensinam sem fundamentos bíblicos. Criam situações, trazem situações que mexem com o sentimento das pessoas, mas não trazem o verdadeiro ensinamento bíblico. Muitos estão substituindo o prazer de ler a palavra de Deus por entretenimento, quer seja na internet, na televisão, onde for. Tem mais prazer nessas coisas do que em ler a palavra de Deus e conhecer a Jesus Cristo. Muitos gastam horas e horas e horas a fios, até dias a fios, em joguinhos. Mas não tira um minuto sequer para ler um único versículo da Bíblia que seja. Muitos se consomem em horas de trabalho, mas não reservam um segundo para agradecer a Deus por estar vivo e poder estar trabalhando. Jesus continua se revelando. O Espírito Santo dele está conosco, nos revelando cada vez mais a Ele. Muitos estão ouvindo e se encontrando com Ele para continuar com Ele durante toda uma eternidade. Mas, infelizmente, muitos estão ficando à beira do caminho e trocando a vida eterna que o Senhor está oferecendo pelas guloseimas satânicas que chegam tão facilmente até nossas mãos. Esse foi o nosso 34º encontro e nós terminamos assim o 8º capítulo do Evangelho de João. No próximo encontro, se Deus nos permitir, vamos ver o 9º capítulo. Fiquem todos com Deus e até lá.